Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Denilson Cruz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Desde já peço a sua contribuição se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e deixando o seu like. A paz do Senhor para os irmãos, amém, irmãos? O crente, ele pode passar por muitas batalhas. Ele pode atravessar quantos temporais forem, mas o Senhor, Ele vai dar vitória. Você crê nisso? Quem crê? Quem crê? A Bíblia que eu tenho, ela diz que tudo é possível. A sua diz isso? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A hora está avançada, eu vou tentar me adiantar aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou me pedir aqui que você possa estar de pé por um momento, para que nós possamos ler a palavra do Senhor. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso 35. A palavra diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Você pode colocar sua Bíblia sob assento e dar a sua melhor salva de palmas para esse Jesus aqui, ó. É para esse Jesus. Aleluia! Pai, nós te louvamos, Senhor. Te engrandecemos, Deus, pela Tua palavra, que é rica, poderosa, transformadora, que vivifica o homem, Senhor. Que nessa noite, Deus, a Tua palavra, ela possa produzir frutos no nosso coração, Senhor. Possa transformar a nossa vida, a nossa situação. Possa mudar rumos e fazer com que o homem possa ter um norte nessa sua caminhada na terra, Deus. Nos abençoa nessa noite, nos traz a revelação da Tua palavra, que a Tua palavra ela possa cair em boa terra, Senhor, e trazer frutos de forma multiplicada, Senhor, nessa noite, neste lugar, através dessa live. Sê conosco, Deus, abençoa, faz-se presente neste lugar e glorifica o Teu nome. Te oramos assim, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o Evangelho segundo Marcos é um evangelho assim que me atrai bastante. Eu gosto muito toda a palavra de Deus, mas o Evangelho segundo Marcos, ele tem algumas particularidades que no nosso caso aqui são bastante oportunas, né? O Evangelho segundo Marcos foi o primeiro dos evangelhos escritos e ele tem uma conotação assim bastante específica, né? Foi endereçado aos romanos convertidos e traz ali, né, no seu conteúdo, na sua essência, uma mensagem de um Cristo servo, aquele que serve. Mas nos comentários do Evangelho de Marcos, e aqui nós temos um texto bastante rico, os pequenos comentários, é um livro curto. Marcos vai contar a história do servo, né, do servo que se movimenta o tempo inteiro. Ele está sempre em movimento ao pregar, ao curar, ao ensinar e, por fim, ao morrer pelos pecadores.
Amém? Jesus ele vai morrer pelos pecadores, cumprindo a sua missão de servo. Amém? Me acompanhem, vamos juntos, tá bom? E aí nesse texto aqui, queridos, que nós lemos, que por sinal também é relatado nos outros 2 livros sinóticos, outros 2 evangelhos sinóticos, lá em Mateus, também no capítulo 8, a partir do verso 23, e em Lucas, no 8 também, coincidentemente, a partir do 22, esse texto está registrado, e esse texto é importante também por isso, né? Todos 3 conseguiram enxergar isso, e trazer essa mensagem, e nos alcançar hoje. E nesse texto nós vemos o retrato incansável do serviço de Cristo, queridos, do serviço de Jesus em favor daqueles que estão com Ele. O serviço de Cristo em favor daqueles que estão com Ele. Amém, queridos? Me acompanhe. E aí eu quero compartilhar com você nessa noite, queridos, e aí eu peço até que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse textozinho aí, no livro de Marcos. Ela pode ser dita que é endereçada a muitas pessoas que estão como se estivessem no centro de um temporal que parece não ter fim. Se você veio aqui essa noite, essa mensagem é para você. É o recado que Deus tem para você. E talvez você diga assim: eu não estou no centro de um temporal. Você pode não estar agora, mas o dia que esse temporal chegar, você vai se lembrar de que esse Jesus é o Deus dos temporais. Amém? Então preste bastante atenção, acompanhe comigo, porque esses temporais, por vezes, são como ventos fortes, queridos, que sacodem a vida de algumas pessoas, produzindo estragos muitas vezes irreparáveis. O vento bate de tal maneira, e eu me lembro recentemente, a ventania que teve aqui na Ilha do Governador. Quantos lembram? Árvores frondosas, arrancadas da terra. A gente passeava por aí, nós víamos, dada a força do vento, o agito. E são ventos fortes como esse, que podem estar soprando na vida de muitas pessoas, e algumas delas podem estar aqui dentro nessa noite. Ventos fortíssimos, produzindo estrago, sacudindo vidas, fazendo com que algumas pessoas às vezes pareçam que estão perdidas com esse vento, levando essa pessoa para um lado, levando essa pessoa para o outro, ao ponto das situações fugirem do seu controle. Parece que está tudo sacudido, embaralhado, bagunçado. Os ventos da vida, eles fazem isso. Eles fazem esse movimento. Mas eu quero dizer para você, querido, que se você veio aqui essa noite, você vai conhecer mais daquele que tem poder até mesmo sobre os temporais. Temporais da vida, temporais que sacodem, que abalam. E quem não passou por um vento forte, por uma dificuldade? Todos nós passamos, mas nós não podemos sair daqui sem essa proposta, sem essa mensagem, sem esse recado. Jesus é o Deus dos temporais. E aí, queridos, nesse texto aqui, eu queria que você me acompanhasse, mantenha-se atento aí a partir do Marcos 4, a partir do verso 35. Nós vemos aqui uma cena, né, um episódio aqui, uma passagem, em que depois de um dia exaustivo de pregação e cuidado do povo, Jesus ele orienta os discípulos para que eles pudessem entrar no barco e seguirem para outra margem do mar da Galileia. E aí, só que tem uma questão interessante aqui, queridos.
no meio da jornada deles, quando eles estão atravessando o mar, um grande temporal se levanta e os discípulos se enchem de medo, se enchem de temor pelas suas próprias vidas. A vida deles agora está em risco, pastor Romulo. E é isso que o texto nos mostra. Mas não esqueça de uma coisa, queridos. Temporais, eles fazem parte da vida cristã. Mas você não pode estar com Jesus e viver uma vida de temporais. Vou repetir. Temporais, eles vão fazer parte em alguns momentos da vida cristã. Mas estando com Jesus, você não pode viver uma vida de temporais. Aquelas pessoas que o tempo inteiro, o tempo todo, o temporal está sacudindo a vida dela. O temporal na tua vida, ele pode ter um começo, mas ele vai ter um fim. Todo temporal tem que ter um fim quando Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, o temporal cessa, o temporal ele termina. Fala para o teu irmão assim, massifica no coração dele, ó, se Jesus está no barco, o temporal tem fim. O temporal tem fim. E aí, queridos, aqui no texto, eu queria que você prestasse atenção. O texto começa aqui de uma forma até interessante. Tem uma expressão aqui que diz assim, ó, já era tarde. Repita comigo, já era tarde. Queridos, nós temos calendários, os nossos calendários. Jesus, ele tem os calendários dele. Nós temos as nossas vontades. Jesus, ele tem as vontades dele. Nós temos os nossos planos. Jesus, ele tem os planos dele. Mas, infelizmente, nem sempre essas coisas coincidem. Tem situações em que isso entra em conflito. E aí é que entra, ou surge o grande problema, queridos. Talvez atravessar naquele momento, aquela hora, o mar, foi essa a ordem de Jesus, entra no barco e atravessa. Talvez entrar no barco e atravessar o mar naquele momento não fosse o que os discípulos esperassem. Afinal, eles vieram de uma grande jornada. O texto começa dizendo que já era tarde. Imagina só, andar com Jesus para cima e para baixo, pregando o evangelho, Jesus curando, Jesus ministrando, fazendo milagres, e os discípulos com ele. Naturalmente, naquele dia, como já era tarde, provavelmente eles estavam bem cansados. Eu estaria, né? Cansado. E talvez a expectativa deles naquele momento, já que era tarde, é que o expediente fosse encerrado, pastor. Talvez naquele momento fosse terminado todo aquele dia para que eles pudessem descansar, para que no próximo dia a jornada continuasse. Só que Jesus, na mente de Jesus, no coração de Jesus, tinha mais alguma coisa que tinha que ser ensinada. E aí naquele momento, quando eles entram no barco e Jesus manda que eles fossem para o outro lado, talvez viesse a entrar no coração deles uma grande frustração. Nós achávamos que nós já iríamos descansar. Já é tarde. Já é tarde. Tem muitas coisas que nós tomamos como tardias na nossa vida. Embora que algumas coisas na sua vida sejam tardias, Jesus nessa noite pode surpreender você e falar para você que ainda dá tempo de serem realizadas. Talvez hoje Jesus esteja justamente falando para você que aquilo que você desistiu, que aquela expectativa de término que você colocou no teu coração, ela pode estar sendo renovada hoje para você prosseguir. A expectativa dos discípulos é que era tarde.
Talvez no coração deles o expediente estivesse sendo encerrado. E talvez para você seja tarde para casar, seja tarde para fazer uma faculdade, talvez seja tarde para abrir um negócio, talvez seja tarde para muitas outras coisas. Mas a expectativa que você tem pode não estar coincidindo com a que Cristo tem para o projeto que você colocou na lista dele. Esse projeto hoje pode estar indo lá para o topo da lista. Ele diz para você, ó, não é hora de descansar, é hora de atravessar e ir para o outro lado. É hora de ir para o outro lado, queridos. É hora de prosseguir. É hora de continuar. Fala para o teu irmão assim, ó, é hora de continuar. É hora de ir. E aqui nesse texto, querido, eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Que quando Jesus ele está no barco das nossas vidas, nós podemos até descansar em suas promessas, devemos realmente descansar, precisamos crer, independente das circunstâncias que são construídas, queridos. Sabe por quê? Porque Ele cuida de nós. A presença de Jesus naquele barco era sinal de cuidado, era sinônimo de cuidado. E o que acontece muitas vezes, querido, é que às vezes nós estamos com Jesus no barco, mas ainda não entendemos o que Jesus está fazendo no barco. E aí nós construímos as nossas expectativas, fazemos os nossos planos e achamos que no momento em que nós desejamos, aquilo tem um fim. Só que eu quero reacender no teu coração isso, que muitas das vezes aquilo que você está abandonando ainda está no topo da lista de Jesus. Ore a Deus, avance mais um pouquinho, continue, vá para o outro lado do mar. Não abra mão disso. Não deixe que as expectativas morram. Embora que seja tarde, embora que você esteja cansado, embora que seja tarde, e embora que as suas expectativas sejam de parar, não é parar que Jesus tem para você, não. É a ordem dele para você hoje, é continuar. Entenda isso, querido. Entenda isso. Tem muita gente desistindo de muita coisa aí. Eu tenho visto, e a gente tem conversado com algumas pessoas, tem pessoas desistindo de coisas quando elas já estão bem perto de serem concretizadas. Sabe por quê? Porque elas olham para trás achando que um longo dia já se passou, que já é tarde. E se já é tarde, é hora de parar. Mas mesmo sendo tarde, ainda é tempo de Jesus fazer o novo na tua vida. É tempo. Por isso, se você guardou alguma coisa, colocou lá, de repente, lá dentro do baú, e já está desistindo, preste atenção nessa palavra, porque é isso que Jesus fala para você, é hora de continuar, é hora de prosseguir. Nunca é tarde, viu, diaconisa Shirley, quando Jesus está no barco. Nunca é tarde, quando Jesus ele está no barco. Talvez se aqueles homens estivessem sozinhos, a primeira coisa que eles fossem fazer é se recolher. O que os fez continuar foi a presença de Jesus no barco. Foi a ordem de Deus, foi a palavra de Deus. Então vira para o teu irmão assim e fala para ele, ó, prossiga, prossiga, prossiga. E aí, queridos, voltando aqui, o texto diz que já era tarde. E os discípulos, eles estavam cansados, sim, depois de um dia de trabalho intenso, dedicado ao evangelismo. E talvez até eles estivessem realmente se perguntando ali, mesmo que de uma forma silenciosa, quando que vai ser o final do expediente? Não é? Imagina só, às vezes a gente vai chegando no final do culto, vai ficando um negócio cansativo, mas é no final do culto que Deus vai dispensar a bênção. Então permanece ligado, fica atento.
E aí só que Jesus faz referência a eles, e aí faz menção a eles, para que eles possam se deslocar. O movimento que Jesus faz é um movimento diferente. Jesus, de uma forma assim bastante moderna, né, conjecturando aqui, fala para eles assim: ó, rapazes, já é tarde, mas vamos pro outro lado. Talvez no momento em que eles viram que era tarde, naquele momento a expectativa de parada chegou no coração dele. Só que naquele momento não era momento da tarefa ser encerrada. Não era isso que Jesus tinha em mente. Não era isso que Jesus tinha plantado no seu próprio coração. Antes eles precisavam sair de uma margem e ir para outra. Eles precisavam ter mais uma lição. Eles precisavam enxergar mais um pouco, ir além. Eles precisavam empregar um pouco mais de esforço. Na hora que eles imaginavam que era hora de baixar a guarda, era hora deles empregarem um pouquinho mais de esforço para poder chegar do outro lado. Queridos, às vezes é isso que acontece com a gente. Às vezes acontece com a gente a mesma coisa. Nós achamos que é tarde para algumas coisas na nossa vida, que não dá mais tempo para realizarmos algumas coisas, para realizar o novo de Deus na nossa vida. Só que planos que nós estamos abandonando, como nós dissemos aqui, eles foram para o topo da lista de Deus. E é hora de renovar isso. É hora de fazer com que isso possa ter um avanço. Tem gente aí abandonando o ministério, achando que não dá mais tempo. Tem gente abandonando proposta, gente aí com porta aberta, esperando ali, a porta está quase se abrindo para abrir a empresa, para mudar, ampliar o negócio, e já está desistindo. Mas Deus fala para você nessa noite: ó, espera só mais um pouquinho, porque agora nós vamos lá para outra banda. Não é hora de parar, é hora de continuar. Fala para o teu irmão assim: ó, é hora de continuar. É hora de continuar, queridos. E aí os discípulos ali cansados, no meio do mar. E é interessante, queridos, que em alguns lugares até hoje ainda se faz isso, né? Quando eles atravessaram para o outro lado, né? Imagina ali um tempo bom, navegando. Se navegava antigamente pelas estrelas, né? Pegava a direção lá, se usava até astrolábio, acho que é o astrolábio, né? Que o pessoal, era um instrumentozinho que eles conseguiam fazer a verificação das estrelas, alinhamento e tudo mais. E aí navegavam. Então imagina ali que eles num tempo bom, já que tem que ir para o outro lado, estamos cansados, já é tarde, mas Jesus mandou, então vamos para o outro lado. O mar está tranquilo, está tudo bem, de repente até dá para tirar um cochilo no barco. Esse é o pensamento dos discípulos. Só que, queridos, embora que naquele momento o céu ele seja favorável, quando você pensa que alguma coisa não pode piorar, ela piora. Já estavam cansados, já era tarde. Jesus pega e faz eles empregarem um pouco mais de esforço. E aí na hora que eles estão atravessando, surge um temporal. E o texto diz que é um grande temporal, sim ou não? Um grande temporal. E temporais eles surgem, queridos, na nossa vida. Surgem. Como eu disse aqui antes, nós não podemos viver uma vida dentro do temporal. Temporal ele tem que ter um início e ele tem que ter um fim. Sabe por quê? Porque Jesus ele está presente no teu barco. Coloque isso na sua cabeça e plante isso no seu coração. Esse texto aqui ele nos traz um grande exemplo de que a gente não pode estar vivendo no deserto, né? A gente ouve tanto isso. Deserto é lugar de passagem. A gente não ouve tanto isso. A gente não pode estar morando no deserto. Você pode até parar no deserto, e deserto é sinônimo de dificuldade. A gente pode até usar o deserto como sinônimo de temporal. Mas você vai passar. E aí eu reitero isso, quando Jesus está no barco, o temporal ele tem início e ele tem fim. Talvez a pessoa que esteja do teu lado
os ventos da vida, os temporais estejam sacudindo a vida dela. Talvez seja um problema no casamento, no relacionamento com os filhos, aquele patrão que fica perseguindo lá no trabalho, ou aquele colega lá, invejoso no trabalho também, que às vezes acontece isso, e você chega em casa ali, sacudido por esse vento da vida. Eu quero dizer para você, traga Jesus para o barco, que esse temporal vai ter um fim. Vai ter um fim. E esse texto aqui, ele nos dá literalmente esse exemplo. E aí eles estão atravessando, estão caminhando no meio daquele temporal, atravessando o mar, o barco agitado pelas ondas. E aí, curioso, queridos, sabe por quê? Eles estavam cansados, já era tarde, Jesus faz eles empregarem um pouco mais de esforço, vem um grande temporal e ainda por cima Jesus está dormindo. Meu Deus, Jesus está dormindo. Tem determinados momentos na vida que a gente está passando por um temporal que parece que Jesus ele não está fazendo nada a nosso favor. Parece que ele não está sensível àquilo que nós estamos passando. Querido, eu quero dizer para você que o mais importante não é o temporal, o mais importante não é a travessia, o mais importante é a presença dele no teu barco. Isso sim é o mais importante. E aí eles vão até lá, de uma forma assim, desesperada, chamam Jesus, e Jesus não se dirige a eles de início. Jesus ele vai, repreende o vento, cessa o temporal, e aí depois Jesus se vira para eles, e aí Jesus fala para eles a respeito da fé que eles não estavam apresentando naquele momento. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite e você esteja nessa situação. Eu estou passando por tantos problemas, os temporais da vida estão me sacudindo, parece que Jesus não está vendo o meu suplício, o meu sofrimento. Eu quero dizer para você sim, que Jesus ele está no barco, e se ele estiver no barco, pode vir um temporal que for, você não vai perecer. Você não vai perecer. Você vai chegar aonde você tem que chegar, entenda isso. Entenda isso, queridos. Mas Jesus ele vai lá, e ele pega, e ele coloca justamente no centro da sua repreensão isso, a fé. Porque se eles tivessem compreendido a essência da presença de Jesus no barco, eles estariam atravessando com toda a fé possível aquele temporal. E aquele temporal não seria suficiente para poder fazê-los perecer. Aprenda isso. O temporal da sua vida ele pode ser grande. Tenha fé. Acredite. O Senhor, o Deus dos temporais, ele está presente. Ele está presente. E às vezes nós esquecemos disso, queridos. Nós esquecemos disso toda hora. Talvez você possa dizer assim: poxa, isso que o diácono Deus está falando, eu já estou cansado de ouvir. Sim, a gente pode estar cansado de ouvir, mas na prática às vezes é diferente, a gente esquece. E eu estou aqui para dizer para você nessa noite: não esqueça, Ele está no barco. Ele está no barco. Creia. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. A maior arma que aqueles discípulos tinham para atravessar aquela dificuldade era a fé. E eles não conseguiram apresentar isso naquele momento. A maior arma que você tem para atravessar o temporal que te assola hoje é a fé. Não faça como os discípulos. Apresente para o teu problema, apresente para o temporal a fé. Creia. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Você pode estar enxergando diante de você o temporal, mas já pode começar a acreditar, pode começar a crer, esse temporal vai ter um fim.
Aleluia! Vai ter um fim. E guarde essa palavra. Porque o sol pode estar hoje sobre você, mas amanhã o temporal pode chegar. E quando chegar, apresente para ele a tua fé. Apresente para ele a tua fé. E aí, queridos, quando Jesus fala para eles a respeito da fé, no final do texto, o texto diz que eles ficaram atemorizados. Não mais com o temporal, pastor Rômulo, mas eles ficaram impressionados que até o vento e o temporal atendiam aquele homem. E aí tem determinados momentos na vida que para a gente ter um desfecho no nosso problema, a gente precisa entender quem é maior, o temporal ou Jesus que está dentro do barco. Creia nisso. Jesus, ele está acima de todo e qualquer temporal. Queridos, eu me alegro. O problema vem, às vezes a gente dá uma balançada, a gente dá uma sacudida, a dificuldade, os problemas são diversos, mas a gente tem que dar uma olhadinha para o lado. E mesmo que ele esteja dormindo, mesmo que pareça, aleluia, que ele não está atentando para a nossa dificuldade naquele momento, não se importe com isso. O principal é a presença dele no barco da tua vida. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Jesus tem que estar dentro do barco. Repita isso para a pessoa do lado. Jesus tem que estar dentro do barco. E aí, queridos, para concluir, Jesus naquele momento, naquele final, ele falou a respeito disso, falou a respeito da fé, a falta de fé que os discípulos tiveram. E a palavra de Deus lá em Romanos 10, 17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Precisamos nos nutrir da palavra de Deus, para que essa fé, no momento do temporal, ela seja estimulada. Precisamos nos nutrir da fé. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nos enchemos de fé. E aí, quanto mais nós nos enchemos de fé, o medo se afasta de nós. Foi por isso que Jesus falou para eles que eles não tinham fé, porque a falta de fé pressupõe a presença do medo. Sabe esse temporal que está te assolando? Sabe quando o temporal chega? A tranquilidade vai vir dentro de você quanto maior for a sua fé. Quanto mais fé você tiver. Então, queridos, vamos continuar caminhando. Vamos continuar avançando. Vamos continuar fazendo a nossa travessia. Pode até já ser tarde, mas tem coisas que podem ser renovadas debaixo de uma palavra que Deus libera, que Deus dispensa. E essa palavra pode estar sendo liberada para você hoje. Embora que você não tenha mais aquela disposição, mas se Jesus fala que é hora de empregar um pouquinho mais de esforço, de força para poder continuar, faça. Sabe por quê? Porque Ele está no barco. E aí, embora que no meio dessa travessia, no meio dessa jornada, ou no meio do realizar essas propostas que você tem colocado diante dele, se o temporal chegar, se você perder a orientação, as nuvens cinzentas começarem a cobrir a tua referência, que talvez naquele momento sejam as estrelas, você olha para cima, não tem mais orientação. Sabe por quê? Porque antes você conseguia se movimentar bem, você olhava para o céu e via as estrelas, e aí o seu barco ia tranquilo, mas quando o temporal chegou, foi-se embora toda a orientação, e aí você não sabe mais para onde vai, você não sabe mais para onde ir, o temporal se instalou. Ei, para! Jesus está dentro do barco. Não se esqueça disso.
no meio de toda a dificuldade, Ele está dentro do barco. E é isso que você precisa levar para sua casa hoje. Não importa o tamanho do temporal, não importa a extensão da travessia, o mais importante é Ele estar dentro do barco, é Ele estar presente. Sabe por quê? Porque Jesus é o Deus dos temporais. Por isso eu queria que você ficasse de pé.